Vamos abrir a palavra, a Bíblia Sagrada lá em Isaías 61. Eu quero aqui agradecer ao pessoal do louvor, momento tão gostoso de adoração, de louvor aqui hoje, através dos nossos irmãos do louvor da música, da igreja. Agradeço a Maísa, a equipe aí da multimídia, ao Davidson, ao Vitor, a Andresa, todos aqueles que estão trabalhando para a gente chegar até aí na sua casa também. Nós tivemos alguns investimentos para poder alinhar as coisas e graças a Deus eu percebo que cada dia está melhor a nossa transmissão. Sabe, a gente até faz o culto sozinho, né? Mas é bem melhor quando nós temos mais pessoas assim, a gente fica mais feliz, não é? Há uma presença de Deus tão gostosa aqui, não é? E eu sei que esta presença vai chegar na sua casa também. Este mês de junho é o mês do Espírito Santo. É a presença de Deus na sua casa. Então nós vamos ler Isaías 61. Está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Amém? Tem uns versículos lindos aí, depois você pode ler mais em casa. Agora deixa marcadinho aí, abra também por favor lá em Atos capítulo 6, nós vamos ler os versículos de número 9 e 10, graças a Deus, 8, 9 e 10, Atos 6, versos 8, 9 e 10. Quem achou, diga graças a Deus aí. Oh, maravilha, diz assim: e Estevão, cheio de fé e de poder, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai querido, fale conosco nesta noite por meio da Tua palavra. Eu peço a Tua graça, a Tua inspiração e direção. Toca corações hoje, Senhor. Desperte, ativa a nossa fé, manifesta o Teu poder com milagres, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Pode se assentar. Meus amados, quinta-feira eu trouxe uma palavra aqui sobre o Espírito Santo, prazer em conviver com a sua presença. O Espírito de Deus, assim como Jesus, e assim como o Pai, ele é uma pessoa que é amor, é consolador, é encorajador, é aquele que sustenta. Mas também o Espírito Santo, ele é poder, ele é ousadia, ele é força para terminarmos aquilo que nós continuamos, que Jesus deixou para nós, a sua igreja. Então o Espírito Santo, na quinta-feira nós falamos um pouco sobre ele como consolador, como aquele que nos ensina o que nós vamos falar, e nós orientamos algumas coisas, não é? Sobre a sua presença. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o empoderamento do Espírito Santo. Quando o Espírito de Deus dá poder para o homem, poder para a igreja, poder para o santo, para o salvo. Então a Bíblia diz que Jesus, ele leu esse texto aqui, lá no Evangelho de Lucas, ele leu a Bíblia em Isaías 61. Ele citou esse texto e depois ele fechou o livro e falou assim: hoje se cumpriu essa escritura, esta palavra entre vós. Não é? Então é interessante que Jesus, ele operou maravilhas, no seu tempo,
né, ele cumpriu essa palavra de Isaías 61. E é interessante que a Bíblia diz que Jesus é o Cristo. Jesus Cristo quer dizer Jesus, o Messias, ou Jesus, o Cristo, ou ungido. Então, Jesus ungido, Jesus o Cristo, o ungido. Então, o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz em Atos 10:38 que Deus, o Pai, ungiu a Jesus com o Espírito Santo, o qual andou fazendo sinais e maravilhas no meio do povo, porque Deus era com ele. É interessante que esse Atos 10:38 fala das três pessoas. O Pai, o Deus, ungiu a Jesus, o Filho, com o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. É interessante que o Espírito de Deus, então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são três pessoas e uma pessoa ao mesmo tempo. Tal a afinidade, o alinhamento, as decisões e tudo mais, eles são um só. E alguém um dia disse assim que é igual o Sol. O Sol, ele é o astro, não é? É o Sol, aquele que é material, digamos assim que é o Pai, não é? Aí a luz do Sol é o Filho, não é? Que ilumina. E o Espírito Santo é o calor do Sol, não é? É interessante isso, porque a gente vê as três pessoas trabalhando na nossa vida. Deus, ele existe, não é? Ele nos ilumina e também ele acalenta o nosso coração. Ele nos encoraja a cada dia. E ele dá poder para nós vivemos a fé evangélica. A Bíblia também nos mostra que a unção do Espírito Santo, o óleo, é utilizado para simbolizar a unção do Espírito Santo. No Antigo Testamento, eu não separei os versículos, não vou falar o endereço, mas no Antigo Testamento, todos os utensílios, os objetos do templo, do tabernáculo, eram ungidos. A Bíblia diz que quando reis eram levantados para governar a nação, eles eram ungidos com óleo. Os hebreus faziam isso. A Bíblia nos mostra que o óleo também, ele era usado como medicina. Se você estudar o óleo da oliveira, é o óleo mais saudável, se não for o mais, é quase lá, mais saudável que existe. E com este óleo eles usavam para curar os doentes, para cuidar das pessoas. Então, inclusive lá em Tiago também fala que nós estamos autorizados a ungir com óleo os enfermos. E a oração da fé salvará o doente, se tiver pecado serão perdoados. Então a palavra de Deus, ela nos mostra que estes homens no Antigo Testamento, eles foram consagrados, ungidos, separados para determinadas situações e necessidades naquele tempo. Mas agora Deus, ele ungiu as nossas vidas, não é? Constantemente. A Bíblia diz que quando Jesus subiu aos céus, logo depois ele enviou o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, estavam reunidos 120 pessoas orando, buscando a Deus, e de repente veio um som, e eles começaram a ver línguas de fogo repousando sobre a cabeça de cada um, e começaram a orar em outras línguas, línguas estrangeiras e língua dos anjos, e foi um Pentecostes que a gente fala, né? Ali o fogo de Deus caiu, o poder, a presença de Deus foi tão grande, que contagiou as pessoas que passavam na rua. Então a Bíblia nos mostra que Jesus, ele começou esse ministério ungido pelo Espírito Santo no Novo Testamento, através da sua vida, e ainda falou, igreja, que ele nos daria poder para fazer coisas iguais e até maiores do que ele fez. Então Jesus não se preocupa, não tem medo de se tornar, digamos assim, inferior. Não é claro que isso nunca vai acontecer, mas às vezes nós vemos pessoas manipulando o poder, dizendo assim: eu te dou um pouco de poder, você pode ter um pouco aqui, mas mais do que isso não. Jesus já fala assim: não, você vai ter poder, você vai fazer coisas maiores do que eu fiz, porque Jesus, ele é tremendo, ele é maravilhoso, ele nos estimula à fé e aos milagres, e o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres, não é? Então você observa que a Bíblia fala lá em Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu quero aqui lembrar que para termos o Espírito Santo de Deus é necessário ter um desejo, não é? É necessário, e entendo também que
se nós queremos ser usados por Deus, nós devemos também desejar, e nós desejamos a santidade ao Senhor. É difícil alguém dizer assim: Senhor, me enche com teu Espírito, e ainda continuar vivendo uma vida de pecado, de falsidade, de aparência. Certamente não vai dar certo. Mas quando nós desejamos o Espírito de Deus, e não é para manipulá-lo, afinal de contas também, ninguém gosta de ser manipulado, né? Ninguém quer ser usado, né? Ah, fulano me usou, me prejudicou, ou me beneficiou, mas ele se beneficiou. Quando a gente se vê usado, a gente percebe que o outro recebeu mais do que a gente. E quando nós buscamos o Espírito de Deus, não é para nós nos exaltarmos a nós mesmos, mas é para nós glorificarmos o nome dEle, e nós queremos tê-lo conosco, a sua presença, o seu poder em nós, não para que nós cresçamos, mas para que Ele cresça, que Ele receba o louvor, Ele receba a honra, Ele receba a glória, receba a adoração, até porque os dons espirituais não são nossos, é do Espírito Santo. Ele concede para nós, mas não é nosso. Nós não adquirimos dizendo assim: vai ficar comigo agora para sempre, quando eu morrer eu vou levar para o céu. Não tem como. Até porque no céu não precisa de dom de profecia. Profetizar o que no céu, se já tudo lá já é? Dom da fé no céu para quê? Mas lá no céu nós vamos ter que ter o amor. Aí sim, né, Paulo fala. Então você observa que quem deseja o Espírito de Deus, ser cheio do Espírito Santo, usado por Deus, deseje também na mesma proporção, ou até mais do que isso, ser santo como Deus é santo, em nome do Senhor Jesus. Eu posso ouvir amém, irmãos? Observe, meu querido, que Jesus, quando começou o seu ministério, cheio de poder, ele ficou 40 dias no deserto. Foi levado também pelo Espírito Santo ao deserto, para consagrar a sua vida. Então, quanto mais poder de Deus nós queremos, mais nós precisamos consagrar a nossa vida, para que esse poder seja efetivo, para que nós não andemos na carne, mas no poder do Espírito de Deus. Então observe aqui que a Bíblia diz: o Espírito do Senhor, mais uma vez, o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Então vamos ver aí. A palavra de Deus nos fala que Jesus foi ungido para proclamar as boas novas. O Evangelho significa isso, boas notícias. O Evangelho não é fake news. Jesus nunca transferiu, nunca falou uma fake news, não é? Pelo contrário, ele sempre falou: olha, no mundo vocês terão dificuldades, terão lutas, provações, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele falou assim: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus trouxe a verdade, e essa verdade era boa nova, era boa notícia. Então, quanto mais cheio do Espírito Santo eu e você estivermos, mais nós vamos falar de Jesus, o Senhor, mais nós vamos falar que Jesus veio a esta terra, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e está agora à direita de Deus, intercede por nós. Ele é a nossa salvação, Ele é tudo que nós temos, é o nosso maior tesouro, a maior descoberta da nossa vida é Jesus Cristo, e Cristo em nós é a esperança da glória. Por isso a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. Quanto mais cheios do Espírito Santo, mais Jesus, mais boas novas nós vamos proclamar aos quebrantados de coração. Nós vamos pregar aos mansos, aqueles que desejam ouvir a boa notícia, o Evangelho da salvação. Todo crente foi chamado para pregar as boas novas. Se alguém diz estar cheio do Espírito Santo e fica falando mal do governo, fica brigando com o vizinho, discutindo o preço das coisas, essa pessoa não está cheia do Espírito Santo. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós oramos pelas pessoas que estão passando por dificuldades, nós abençoamos, nós levamos uma palavra de encorajamento, nós dizemos para as pessoas: tenha esperança, tenha fé, o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se apega com Deus. Deus tem poder para salvar o nosso país, Deus tem poder para restaurar as nações, até através das tragédias Deus pode usar essa situação para transformar vidas e alcançar corações que até então estavam empedernidos, endurecidos. Deus é poderoso para fazer maravilhas. Quanto mais cheios nós estamos do Espírito Santo, mais nós declaramos a palavra de Deus. Amém, irmãos?
Jesus falou, tudo passa, a minha palavra não passa. E Estevão, que nós lemos, a Bíblia diz que ele estava cheio de poder do Espírito Santo. Ele estava cheio da unção de Deus. A unção de Deus tem diversas maneiras de se manifestar. Mas uma das manifestações do Espírito Santo que nós vemos é que Deus nos dá poder para testemunhar. Isto é bíblico. Dá poder para a gente falar do Evangelho. Então Estevão certamente era um estudioso da Bíblia. Porque as pessoas dizem, levantam uma calúnia, uma mentira sobre ele, dizendo que aquilo que ele estava pregando estava indo contra a lei de Moisés, contra Abraão e contra Deus. Então levanta-se uma questão ali contra o Estevão. E daí o Estevão, ele tem a oportunidade de falar. E quando ele fala, se você quer aprender a história dos hebreus, você lê Atos capítulo 7. Ele vai começar lá no Gênesis e vai falar de Moisés, e vai falar dos profetas, e vai falar de Davi. O capítulo 7 de Atos é um ótimo capítulo para você ler, para você entender assim, não dá os pormenores, mas você vai entender a história do povo de Deus. E ele está falando ali, ele chega à conclusão dizendo assim, olha, mas vocês são duros de coração para crer em tudo aquilo que os profetas disseram. Vocês viram aqui os sinais, vocês têm visto a maravilha, Jesus veio aqui, vocês mataram Jesus. E eles não se arrependeram, irmãos, eles ficaram com o coração duro, mesmo assim ainda começaram a ranger os dentes e pegar pedras para atirar no diácono Estevão. Então é interessante que quanto mais nós conhecemos a Bíblia, irmãos, quanto mais nós lemos e conhecemos a palavra de Deus, mais condições nós temos de falar das boas novas. Se nós enchemos a nossa mente com as notícias, e ultimamente está difícil assistir televisão, apesar que acho que caiu bastante o negócio de televisão, não é? Porque hoje a internet está dominando aí, não é? Mas até mesmo as notícias de internet, tantas fake news, tantas mentiras. Às vezes as pessoas sabem tudo sobre alguns personagens, alguns jogadores de futebol. Legal, eu também admiro alguns jogadores, não é? Ainda mais se for do Timão, né? A gente sabe que existem atores bacanas. A gente sabe que precisamos encontrar uma vacina para essa doença. Tem gente que sabe mais do Covid, de quantas pessoas morreram, de tudo que está acontecendo. E quando você vai conversar com a pessoa, ela não tem um versículo bíblico, ela não decorou um capítulo, não decorou um texto. Mas quando nós estamos cheios do Espírito, nós temos prazer em ler, meditar, memorizar, orar e praticar a palavra de Deus. E quando nós conhecemos o livro, a Bíblia de Jesus fala assim que o Espírito Santo que está sobre nós nos fará lembrar das palavras do Senhor Jesus. Então, se aproxime deste livro, tanto você que já conhece o Evangelho, leia, coma, devore, aprenda, memorize, guarde, pratique. E se você ainda não tem esse hábito, comece. O melhor momento para plantar uma árvore era 10 anos atrás, você já estaria comendo os frutos hoje. Mas se não fez isso lá atrás, começa agora, começa. Deus vai honrar o dia dos pequenos começos. Se você começar lendo um capítulo por dia, chega uma hora que você vai ler tudo, e você vai meditar, vai aprender, vai guardar, e na hora H o Espírito Santo vai fazer você se lembrar das palavras do Senhor Jesus, e você vai proclamar as boas novas, porque o Espírito de Deus te ungiu para isso. Crente da Quadrangular do Paulista é igual o carro velho, aonde para, prega, não é? Nós precisamos pregar. Paulo falou assim para Timóteo: Timóteo, pregue, quer as pessoas queiram ouvir ou não, em tempo e fora de tempo, prega a palavra, doutrine, exorte, ninguém te despreze, Timóteo, fala do Evangelho, porque o povo está lá fora, está com fome e sede, não é de pão e de água, mas é de conhecer a palavra do Senhor. E nós temos esse tesouro que não pode ficar escondido, somente guardado no coração. Precisamos proclamar: Jesus Cristo é o Senhor. O Espírito Santo nos unge. Então aqui o Estevão nos dá esse exemplo. Outra coisa que nós aprendemos é que quando nós vamos ver se vai dar certo assim, a palavra de Deus diz, em Atos 6:7, nós já lemos aí que a mensagem de Deus continua a se espalhar, o número dos discípulos se multiplicava em Jerusalém, muitos sacerdotes se converteram. Estevão, um homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Então a gente vê aqui que Estevão, cheio da unção, fazia diferença. Diga assim: quando eu estou cheio da unção,
eu faço a diferença. Pronto, aonde você estiver, certo? Se trabalha lá no navio, você faz a diferença lá. Se trabalha no céu, no avião, a aeromoça, né? Comissária de bordo, faz a diferença lá. Você é secretária de um dentista, faz a diferença. Você é secretária do lar, doméstica, faz a diferença onde você está. Você tem uma empresa grande, você faz a diferença. Quando você tem o Espírito de Deus, as pessoas percebem a presença do Senhor na sua vida. Só que é assim, irmãos, aonde há projeto, aonde há uma visão, há um propósito, há um engajamento, então se levantam inimigos, se levanta perseguição, se levanta dificuldades, se levantam lutas na nossa vida. Então, a palavra de Deus fala que Estevão foi ungido para proclamar as boas novas. Outra coisa que a palavra de Deus nos fala é que todos então que são cheios do Espírito Santo, eles sofrerão oposição. A igreja, sempre que ela se levantou para fazer a diferença, para marcar a história, levantaram-se opositores. Sempre foi assim. Então você pode ter a certeza que quanto mais usada uma pessoa é, quanto mais ousada no Espírito, mais perseguição ela vai atrair. E é interessante que a palavra de Deus também nos mostra que a sabedoria, a inteligência do Estevão era grande, irmãos. E as pessoas, porém, não conseguiam resisti-lo. Porque aquele que estava dentro dele era maior do que aquilo que estava na mente das pessoas ao seu redor. Quando nós temos a unção do Espírito Santo, meu irmão, ninguém pode nos resistir. A unção é algo que estava o irmão Anderson cantando aqui, é algo que você sente. Você não pode ver, você não pode tocar, mas é algo que você sente, você percebe. Existem momentos da minha vida e da sua vida, é assim também, que você percebe que há uma graça de Deus maior presente naquele instante na nossa vida, não é assim? Não é assim? Você não percebe? Tem culto que você fala, meu Deus, aquele culto, nossa, aqui agora, às vezes no outro dia tá bom, mas não é tanto como naquela hora, é assim, a vida é assim. Mas você observa que o Espírito Santo de Deus, nós sentimos o Espírito de Deus e o Espírito Santo nos direciona. Então, a despeito da acusação contra Estevão, ele pegou, levantou a sua voz e anunciou as boas novas de salvação para aqueles homens, mesmo que resistindo o Evangelho, ele foi em frente e anunciou. Então, a unção é algo que a gente não vê, mas a gente pode sentir. E quando a gente começa a ser usado por Deus, nós temos que ter também a humildade de entender então que a unção é do Espírito Santo, está sobre a nossa vida, mas não é nossa propriamente, nós não temos o monopólio disso, nós não temos o controle disso, é Deus quem nos dá esta unção e esta graça. Então sempre que você está cheio, às vezes surgem pessoas doentes perto de você para você orar por elas. Pode alguém se levantar perturbado em um certo lugar onde você está, porque você está com a unção de Deus. E nesta hora você possa levantar as mãos ou apenas orar em nome de Jesus. O demônio pode sair daqui agora, pode sair agora, porque o Espírito de Deus está sobre a minha vida para libertar os cativos. Eu fui chamado por Deus para fazer a diferença, e Deus é aquele que nos usa e nos capacita, irmão. Então nenhum deles, a Bíblia diz que era capaz de resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual Estevão falava. Então outra coisa, o ungido, ele é um instrumento de cura, diz lá em Isaías 61, que o ungido de Deus, aquele que recebeu a unção de Deus, é um instrumento de cura. A doença, a enfermidade, não é propósito de Deus. E aqui em Isaías 61, a Bíblia fala assim, que ele foi ungido para curar os que estão tristes, a restaurar os contritos de coração, a curar os contritos de coração. Então, eu e você, quanto mais unção nós temos do Espírito Santo, mais Deus nos capacita para nós curarmos outras pessoas. Jesus falou, em meu nome curarão os enfermos. O poder do Espírito Santo não se esgotou. Ele continua operando, agindo. E quanto mais a gente se entrega, mais Ele nos enche e mais nós somos usados por Deus. Então observe que existem doenças psicossomáticas, que são as doenças
que começam na mente e se somam ao corpo. São doenças como gastrite, não é? Sabe quando a pessoa fica nervosa e sobe a pressão, ou sobe o diabetes? Doenças nervosas. São doenças psicossomáticas, e Deus, Ele tem o poder para curar essas doenças e para curar outras enfermidades também. Então, quando a gente é ungido e cheio do Espírito Santo, primeiro Deus me cura, para depois eu curar o outro. Você está entendendo? Diga amém. Deus, Ele me cura para eu curar o outro. Então, a Bíblia diz, eu estava falando essa semana sobre João 9, aquele homem paralítico, né, que ele nasceu cego. E os discípulos perguntaram: quem que pecou? Foi ele ou foi os seus pais para que ele nascesse cego? Explica para nós, Jesus. Jesus falou: não foi nem seus pais que pecaram, nem ele que pecou. Ele nasceu assim, está assim, para que se manifeste nele o poder de Deus. Diga assim: o poder de Deus está para ser manifesto nesses dias. Diga assim: não importa o tamanho do pecado. Diga assim: aonde abundou o pecado, a graça de Deus extravasou. Amém, irmãos? Então Jesus foi ali, fez lodo com saliva, colocou no olho dele e falou assim: vai e lava-te no tanque de Siloé. Alguém o levou, ou ele já estava acostumado a ir até lá, foi lá, se lavou e voltou enxergando. Aí as pessoas olhavam: aquele não é aquele cego e tal? Alguns diziam: eu acho que é ele. O outro falando: não, mas é parecido com ele. Ele dizia assim: gente, sou eu. Jesus me curou, eu fui curado, eu fui restaurado pelo poder de Deus. Então, meu irmão, aquilo que era a sua dor, aquilo que era a sua tristeza, aquilo que era a sua mágoa, se tornou o seu maior ministério. Assim também, quando nós somos cheios do Espírito Santo, aquele que se sentia de baixa autoestima, agora é uma pessoa de agradável presença, ama a si mesmo e sabe que é um instrumento de Deus. Aquele que se achava uma pessoa amargurada, porque a vida lhe deu uma surra, agora ele pega, né, o martelo, como dizia quando era novo convertido, cantava um corinho que dizia assim: antes eu era prego, Satanás me batia, agora eu sou martelo para bater em Satanás, né? Então antes aquilo que ele sofria, agora se torna um instrumento para ele declarar: Jesus me curou a minha vida e pode curar a sua também. Nós temos aqui a presença aqui do Aparecido, que ficou preso vários anos, vivendo uma vida de desonestidade, né, de corrupção, sofreu as consequências, mas hoje ele transformou isso, aprendeu lá na prisão a palavra de Deus, nós batizamos ele aqui, agora ele vive mandando mensagem para as pessoas, cantando, tocando, adorando, louvando a Deus, porque aquilo que era às vezes a sua dor, a sua vergonha, tornou-se um instrumento nas suas mãos, para a glória de Deus. Alguns olham e falam assim: parece Aparecido, falam: não, acho que não é ele, mas será que é ele? Ele fala: sou eu, Jesus mudou a minha vida, a minha história, aleluia, aplauda ao Senhor Jesus. Jesus, Ele cura a gente, para a gente curar os outros, irmãos. Então, meu querido, a sua maior dor torna-se seu maior ministério, quando você é cheio do Espírito Santo de Deus. E nesta noite ainda Jesus vai curar você que está aí na sua casa, porque o Espírito de Deus vai ser derramado sobre você no seu lar, e sobre nós que estamos aqui também. Deus é poderoso para levantar você aqui com dons de curar nesta noite, para nós alcançarmos as pessoas, não com fins lucrativos, mas com fins de misericórdia, de obediência a palavra de Deus, e o nome do Senhor será glorificado. Diga amém, Jesus. Então, meu querido, quando a gente é cheio do Espírito, a gente percebe que Deus me ama, que eu sou amado do Pai. Pode algumas pessoas me abandonarem, pode alguém não gostar de mim, mas mesmo assim eu vou pregar o Evangelho. Pode ser que alguém rilhe os dentes contra mim e queira me matar apedrejado, mas ainda assim eu estou aqui a serviço do meu Senhor. A Bíblia diz lá em Isaías 61 que Deus nos deu vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Outra coisa, rapidamente, meu querido, é que quando nós somos cheios do Espírito Santo, a unção está sobre nós, nós somos um instrumento de Deus para a libertação de pessoas, para nós proclamarmos, declararmos libertação. Às vezes a gente agora tem uma cachorra lá em casa, né? Fazia tempo que as crianças queriam, e a gente segurou até que não teve jeito mais. E a gente trata bem, mas tem hora que ela é desobediente. Na hora que ela é desobediente, a gente fala mais grosso, não é? Faz um sinal de que tem que sair, né? E quando nós fomos chamados e cheios do Espírito Santo,
nós somos chamados também para falar com autoridade. Todo mal pode sair daqui em nome de Jesus. Não é falar assim, ó, dá licença, Satanás, demônio, dá licença, sai agora, por favor, porque eu preciso. Não vai dar certo, porque ele é teimoso, ele é nojento, não é? Tem que falar com autoridade. Em nome de Jesus, pode sair agora. Porque o Espírito de Deus nos dá essa atitude de fé. Não é apenas uma fé teórica, mas é uma fé prática. As próprias experiências que nós vivemos são compartilhadas para a libertação. A Bíblia diz que Jesus Cristo ele veio para destruir as obras do diabo. Jesus, ungido pelo Espírito Santo, veio para destruir as obras do diabo. E ele já fez isso. Jesus não vai vencer o diabo, Jesus já venceu lá na cruz. Agora o diabo fica só tentando derrubar a gente, mas ele não pode, porque maior é o Senhor que está na nossa vida. E nós somos cooperadores com Deus e com o Espírito Santo nesta terra, e também aonde nós pisarmos a planta do nosso pé, as trevas vão sair, porque nós vamos declarar agora, está chegando aqui a presença de Deus. Quando nós chegamos na casa de alguém, nós falamos assim, a paz esteja nesta casa, a paz esteja com você. Então aonde havia ali a guerra, a briga, a discussão, espíritos malignos já vão saindo, porque nós chegamos ali para proclamar libertação. Deus está do nosso lado, aleluia. Então nós somos, irmãos, nós somos como um carro importado, um carro potente, um carro bonito. Só que este carro, se você não tiver a chave para você ligar, não adianta nada, ele se torna apenas um instrumento de beleza. Mas se você tem a chave, você pode ligar. O que liga esse carro é a fé. E o que faz este carro andar é o combustível. E o combustível é o óleo do Espírito, é a unção do Espírito, é a presença de Deus na nossa vida. Então não adianta a gente somente ter fé, somente gritar. Nós precisamos ter o óleo, o combustível. Eu lembro que eu tenho um parente que ele sempre andava com o tanque lá na reserva. E ele falava assim, vamos ver se vai dar para a gente chegar até aquela cidade. Eu falava assim, mas põe combustível. Não, vamos assim, não tinha dinheiro, né? Então, vamos assim mesmo, assim é mais emocionante. Aí ele levava às vezes um galãozinho lá no porta-malas, que se acontecesse uma urgência, pelo menos dava para chegar até o próximo posto. Olha que situação, irmão. Você acredita que tem crente que é assim, é uma Ferrari, tem fé, tem a chave, mas anda sempre na reserva? Vamos ver se vai dar esse ano, hein? Ai, nossa, que emoção. Será que eu vou conseguir vencer? Tá difícil, só tem um pouquinho. Aí um outro parente falou assim para mim, André, em vez de você andar, aí quando também eu comecei, né? A gente tinha pouco recurso, também andava na reserva. Ele falou assim, por que você não enche o tanque? Anda com o tanque cheio, assim que começa a cair, você não sempre põe um pouquinho cada vez? Não é assim mesmo? Quando a gente não tem, sempre põe um pouquinho de cada vez, para poder andar mais um pouco. Mas quando está cheio, começa a descer o ponteiro, você põe aquele pouquinho. Aí você vai estar sempre o tanque cheio, não precisa viver nessa aventura. Então a Bíblia nos fala assim, Paulo fala aos Efésios, enchei-vos do Espírito Santo, não vos embriagueis com vinho. E é interessante que ele fala para nós enchermos cheios do Espírito Santo através de salmos, diz lá em Efésios capítulo 5, verso 19, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, assim nós somos cheios do Espírito Santo. O salmo é algo que a gente está sempre falando, citando, irmão. A gente conhece o Salmo 23, o Salmo 91, não é? Nós conhecemos alguns salmos, não é? O Salmo 150, o Salmo 34, algum Salmo 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, Salmo 133, quão bons e suaves é que os irmãos vivem em união, Salmo 46, esperei com paciência no Senhor, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e assim vai. Nós conhecemos alguns salmos, e Paulo fala assim, quer ser cheio do Espírito? Fale salmos. Quer ser cheio do Espírito? Cante hinos. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós nos tornamos adoradores de Deus. A Bíblia diz lá em Isaías que Deus ele vai trocar nossas cinzas por óleo de alegria. Ele vai nos dar vestes de louvor por espírito angustiado. Deus, quando nós somos cheios do Espírito Santo, Ele nos levanta como um adorador. Você não pode ser um repetidor de calamidades. Quem está cheio do Espírito Santo não fica repassando notícias se não sabe nem se é verdadeira.
Mas quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente às vezes vai pagar o mal com cânticos, né? Com hinos. Você sabia que às vezes uma mensagem musical é uma mensagem, como já diziam os antigos, né? A mensagem musical. Aquela mensagem pode tocar um coração, pode converter uma vida. E outra coisa, quando a gente canta, louva, adora, Deus nos dá estas vestes de louvor e essa atmosfera, este ambiente onde nós estamos é transformado. O Estevão, a Bíblia diz que quando ele estava sendo apedrejado, lá em Atos capítulo 7, já na parte final aí, a Bíblia diz que ele pregou e as pessoas não aceitaram o Evangelho. A Bíblia diz que eles se enfureciam, Atos 7,54, nos corações, rangiam os dentes, mas ele estando com os olhos fixos no céu, cheio do Espírito Santo, ele viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus. E ele fala assim, olha, eu vejo os céus abertos, o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Se ele não fosse um homem curado, ele ia falar assim, Deus do céu, o que o Senhor fez comigo agora? Eu vou morrer. Mas ele era curado. Quem é curado não vê calamidade. Não é que ele tapa o sol com a peneira, mas ele olha para o céu e ele adora, ele vê os céus abertos. Se a porta aqui, você cheio do Espírito, fecha esta porta, fecha aquela, ele sabe que a porta do céu ainda continua aberta. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos adoradores do Pai. E nós temos uma visão acima, esta ideia de os que esperam no Senhor renovarão as forças, ganharão asas e subirão com asas nas alturas. Não quer dizer literalmente ou fisicamente, quer dizer espiritualmente. E quando a gente espera em Deus, Deus nos dá asas espiritualmente falando, a gente sobe o nível e a gente percebe que os céus estão abertos, que Deus continua reinando e que Deus está nos esperando também. Então, quando somos cheios do Espírito Santo, nos tornamos adoradores, não é porque a gente toca um instrumento ou canta uma música, mas porque nós vemos o céu aberto, nós vemos que Deus está presente, que Deus não nos abandonou, que Deus é amor e Deus é por nós. É difícil falar amém, né? Porque fala assim, nossa pastor, que hora de adorar a Deus, de ver o céu aberto, sendo apedrejado. Agora, Deus faz isso na nossa vida. E por último aqui, para encerrar, a palavra de Deus nos mostra que aquele que é ungido por Deus, então ele vence, né? Ele supera as dificuldades. O ungido pelo Espírito, ele é selado para o dia da redenção. Diz lá em Efésios 4:30, a Bíblia diz assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Quando você está cheio do Espírito Santo, você está preparado para o dia da redenção. Não é? Algumas pessoas você já tem ouvido os pregadores dizer assim, se Jesus não voltar para todos, uma hora ele vai voltar para mim, ou seja, eu vou subir, né? Eu vou embora. E eu tenho que, quando eu estou cheio do Espírito Santo, então eu estou selado para o dia da redenção. Eu estou preparado. Eu estou pronto. A gente percebe que nós não obtemos vitória sem a presença do Espírito de Deus em nós. Paulo fala em 1 Coríntios 6,19 que nós somos o templo do Espírito Santo. Em Atos mesmo aqui, o nosso querido Estevão, ele fala assim que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Na pregação ele fala sobre isso. Mas ele habita no coração daquele que crê e invoca a presença de Deus. O Estevão morreu. Mas eu acredito que ele, quando Saulo estava ali, consentindo na morte dele, o Saulo de Tarso, que depois seria no futuro o apóstolo São Paulo, eu imagino que o Estevão, com a sua morte, estava semeando vida e transformação, e pelo menos algo na mente de Saulo. Eu imagino que ele começou a pensar, não é possível que uma pessoa seja tão fanática por um homem morto chamado Jesus. E lá no futuro, o Saulo de Tarso tem um encontro com esse Jesus maravilhoso e se torna um pregador do Evangelho. Quando morreu este americano negro, como que é o nome dele? George
Eu não consigo te ouvir por causa da máscara, mas tudo bem. Se tornou uma tragédia mundial. Estava falando com a minha filha, na hora que estávamos indo embora hoje, aqui perto do meio-dia. Eu estava falando assim para ela, sempre que morre um mártir, outras pessoas ressuscitam espiritualmente falando. E essa tragédia que aconteceu com esse rapaz é muito triste. É muito. Mas isso também serviu para despertar as pessoas para uma cura mundial. Porque não é só nos Estados Unidos que existem esses protestos contra a polícia, as autoridades. Porque o preconceito, infelizmente, sempre existiu. Só que antes não era filmado, não era reportado, não era retratado. Sempre existiu Nelson Mandela, Martin Luther King, não é? Alguns homens que sonharam com a libertação, não é? No Brasil também, a libertação dos escravos. Mas sempre que morre alguém, sempre que alguém acaba dando a sua vida por uma causa, há um despertamento em muitas outras pessoas. E os parentes dele, não é? Já estiveram falando, não precisamos protestar assim, não é? Ele foi um homem bom, mas não é assim também que se tratam as coisas. Se ele estivesse aqui, não ia gostar do que estava acontecendo, porque não é apenas protesto. Alguns entram na situação para fazer vandalismo, saques, roubos, terríveis coisas. E é interessante, eu quero encerrar aqui também, o tempo já acabou praticamente, que quando Cornélio era um homem bom, de boas obras, ajudava as pessoas carentes, uma pessoa que orava a Deus. E uma vez ele teve uma visão, só que ele era um gentio, ele não era um israelita. Ele orava a Deus e Deus um anjo pediu que ele enviasse alguém para chamar Pedro. E Pedro também estava orando lá, cheio do Espírito Santo. Teve uma visão que desciam uns animais para ele matar e comer no lençol. Ele falou, não posso comer isso aí. Dizendo, come, não posso comer. Mas o que Deus santifica, você pode comer. Ele acordou, não entendeu muito bem e chamaram ele dizendo assim, olha, tem um Cornélio lá, você vai lá comigo, que é para você orar por ele. E ele foi lá, chegou lá. Cornélio ajoelhou diante dele, as pessoas ali, que entenderam que era um homem de Deus, o Pedro. Falei assim, não, vocês ficam de pé, eu sou homem igual a vocês. E começou a pregar o evangelho, cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que de repente ele estava ali falando que Jesus morreu, ressuscitou e tal. Você já conhece o Espírito Santo? Não. Ele começou a falar de Jesus, Jesus morreu, ressuscitou e tal. Daqui a pouco veio o Espírito Santo. Começaram a orar em outras línguas, língua dos anjos. E a Bíblia diz que foi um Pentecoste ali na casa de Cornélio, todo mundo se converteu, Pedro batizou eles, tudo. Aí foi embora lá para a igreja. Chegando lá em Jerusalém, na igreja, os irmãos falaram, mas como assim que você vai batizar um homem que não é judeu? Ele não é do nosso aqui, ele é um gentio, como é que você faz isso? Aí Pedro teve que explicar para a igreja que Deus, ele revelou que ele não faz acepção de pessoas. Então eu quero encerrar essa palavra dizendo para você que o poder do Espírito Santo está disponível a toda a carne. Lá em Ezequiel fala assim, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre os mais velhos. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. E sobre toda a carne, até sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu Espírito. Não há preconceito. Ah, pastor, mas eu me converti semana passada. Não existe isso. Existe sim, se no seu coração existe um desejo de santidade ao Senhor, então juntou a fome com a vontade de comer. O Espírito Santo, ele quer encher você. Ele quer renovar as tuas forças. E até você que ainda não crê, até você que ainda não foi batizado nas águas, Jesus pode batizar você com o Espírito Santo. Porque Jesus é aquele que batiza com o poder do Espírito Santo. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. Então Estevão estava lá, ele viu os céus abertos, foi apedrejado. Dor terrível. Mas hoje estamos pregando aqui sobre um herói da fé. Sobre uma pessoa que fez a diferença por ser cheio do Espírito Santo. Se Jesus ainda não é motivo, propósito,
pelo qual você está disposto a morrer pela causa, pelo reino, pela vontade de Deus, então ainda você não teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Nesta época nós temos visto aqueles que são cheios, aqueles que estavam na reserva, aqueles que estão procurando no posto mais combustível, e aqueles que já pararam no meio do caminho e não estão mais nem aí com nada na vida. Mas que você possa ser cheio do Espírito Santo, porque este é um tempo de provas. E as notícias bíblicas é de que as dificuldades vão aumentar. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, ungido por Deus, ninguém vai poder te resistir. E mesmo que você morra, ainda viverá. Quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. Levante as suas mãos para os céus. Renda-se ao Senhor. Eu vou pedir para o Anderson cantar a canção do meio que ele cantou, a segunda. Eu não me lembro o título agora. Mas ele estava cantando e eu percebi que o Espírito de Deus começou a trabalhar no nosso coração de uma forma sobrenatural. E nós vamos cantar mais uma vez esta canção. E aí na sua casa, onde você está, chame pelo Espírito Santo. Primeiro dizendo, Senhor, me perdoa, porque eu tenho buscado pouco. Existem estatísticas, meu irmão, que existem alguns crentes, alguns cristãos que estão, pequenos cristos, né? Ungidos, cristãos. Cristo, ungido, cristão, ungido como Cristo. Que estão deixando de orar, estão deixando de se reunir com a família em oração. Não estão assistindo o culto online. Você não pode deixar o seu tanque secar. Você não pode esperar acabar tudo para depois começar tudo de novo. Busca o Senhor. Peça perdão e fala, Senhor, enche o meu coração. Enche a minha vida com teu poder. Em nome de Jesus, a tua presença, tua graça me basta, Senhor.